Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aos seminários. Bom, hoje, né, para variar, convidei um amigo para falar. E hoje a gente vai falar das abelhas. Eu até coloquei meu fundo aqui das abelhas em homenagem à palestra de hoje. Então, hoje a gente recebe aqui o Dr. Liedson Carneiro, que é da Universidade Federal de Pernambuco. E ele vai contar, então, para a gente sobre essa história linda das abelhas coletoras de óleo e essas plantas que produzem óleo como recompensa floral. Então, hoje, como sempre, né, vou passar para ele, aí no final a gente lê aqui as perguntas e conversa, então, sobre o assunto melhor. Bom, muito obrigada, Liedson, por ter aceitado a dar essa palestra. Garanto que todo mundo vai gostar. E eu fico muito feliz, né, já que eu sou louca das abelhas, de ter uma palestra sobre abelhas hoje aqui. Bom, obrigado, Patrícia. Obrigado ao programa de pós-graduação em Biologia da Unicinos pelo convite para participar aqui do seminário de vocês e apresentar um pouco sobre esse tópico que tem sido tema do meu doutorado, agora também no pós-doutorado, tá? Então, nessa palestra eu vou falar sobre a ecologia e evolução das interações entre abelhas e óleo floral. Aqui eu vou trazer um compilado de informações sobre esse tópico e eu vou incluir tantos trabalhos meus, quanto os trabalhos de outros colegas que pesquisam nessa linha, né, das abelhas, das interações de óleo. E eu vou estar sempre trazendo informações do meu doutorado, que foi com essas plantas aqui, bem interessantes, que eu vou mostrar para vocês, desmiuçar melhor o que tem sobre essas plantas ao longo da apresentação, tá bom? Bom, eu dividi esse tópico, a apresentação, em dois tópicos. Um deles é sobre ecologia evolutiva. Dentro desse tópico, eu trago informações de descrições sobre a interação, sobre as interações de óleo. E aí eu falo em seguida mais sobre as especializações dentro dessas interações, e depois eu falo mais sobre evolução, sobre questões relacionadas à coevolução, em seleção natural, mediada por polinizadores nesses sistemas. E por fim, eu incluí um tópico que eu gosto bastante, que é um tópico relacionado mais à ecologia aplicada à polinização agrícola. Então, no final, vou trazer de uma forma simples algumas informações sobre como essas abelhas se relacionam com a polinização agrícola. Tá bom? Vamos começar, então, pela interação. Antes de falar sobre a interação, eu quero falar sobre interatividade, que foi... eu pensei junto com a Patrícia, a gente colocou lá nos stories da Louca das Abelhas algumas perguntas simples, algumas outras perguntas não tão simples, mas era possível colocar em um stories, e umas respostas muito simples, com sim ou não, né? Mas, na verdade, essas respostas mereciam mais espaço. Mas aí a primeira pergunta que a gente colocou lá era o seguinte: você sabia que existem as abelhas que coletam óleo em determinados tipos de flores? Essa pergunta foi para ter uma ideia aí da audiência da Louca das Abelhas, que a gente sabia que muito do pessoal que acompanha a Louca das Abelhas iria estar aqui presente, e 76% já conhece essas interações, ou pelo menos que sabiam que abelhas coletam óleo em determinados tipos de flores. E 24% que não conhece. Então, aqui, nessa primeira parte, eu vou mostrar essas interações aí para esses 24%. E para os 76%, eu quero dizer, olha, que a gente tem que agradecer a um certo professor alemão que foi a pessoa que desvendou essas interações, né? O Stefan Vogel.
Ele foi um pesquisador que estudou muito a biologia floral de diversos sistemas de polinização, e aqui na América do Sul ele desenvolveu uma sua pesquisa relacionada à polinização por morcegos. Aqui na América do Sul, naquela época, ainda não se sabia muito sobre os sistemas de polinização por morcego, e ele desenvolveu bastante sobre esse tema, e também foi ele que desvendou a interação entre os machos de geoglossine e flores de perfume, que são as orquídeas, né? Então ele denominou as orquídeas como flores de perfume, e as euglossine, os machos que coletam esse perfume, que é usado para acasalamento e tal. E também, em 69, ele descreveu o que ainda não era conhecido, o que é a produção do óleo floral, né? O óleo como recurso floral. Até então, né, só se conhecia néctar, pólen como recurso, e o óleo ainda não tinha sido descrito, e o Fogel fez isso numa monografia de 1974, que é assim, é uma das nossas bíblias para quem trabalha com as flores de óleo, né? Ele observou isso no sul da Argentina, essas interações, essa secreção, né, de óleo em flores de calceolária, que eu vou falar mais sobre esse sistema aqui logo à frente. E também ele fez observações super importantes em espécies de Angelônia, família Plantaginácea. Eu vou falar bem mais ao longo dessa apresentação sobre esses sistemas. Tá bom? Então a gente tem que agradecer ao Fogel por conhecermos essas interações. Bom, mas quais são as plantas que produzem óleo floral? Né? Essas plantas elas estão organizadas em 11 famílias, considerando o mundo todo. Não é que a família inteira produz óleo, mas representantes ou clados dentro dessas famílias apresentam espécies que produzem óleo em suas flores, né? E nas monocotiledôneas a gente vai ter iridácea e orquidácea, né, representantes dentro dessas famílias que produzem óleo floral. Também entre as eudocotiledôneas a gente vai ter essas outras 9 famílias, dentre elas eu destaco Malpighiaceae, que é o grupo que apresenta maior diversidade de plantas, né, de espécies produtoras de óleo floral. É um grupo aqui da região neotropical, muito conhecido. E quando a gente faz quando a gente considera o que existe aqui para os neotrópicos, a gente vai ter essas 7 famílias, tá? Com representantes que produzem óleo floral, que é iridácea, orquidácea, malpighiácea, crameriácea, calceolariácea, plantaginácea, solanácea, e aqui eu destaco crameriácea, que foi o grupo com o qual eu tive mais intimidade, porque foi o objeto de estudo do meu doutorado. Bom, mas como é que essas plantas produzem óleo? Né? Como é isso? Como é que ocorre essa produção de óleo? Bom, o Fogel identificou superfícies glandulares em certas partes das flores que ele denominou de elaióforos. E ele viu que esses elaióforos eles podem aparecer de 2 tipos. Tá? Elaióforos epiteliais, que apresentam uma camada de células que secretam óleo, né? E acima dessa camada isso é onde fica compartimentalizado o óleo, sobre essa cutícula aqui. Então, esse espaço em branco que vocês estão vendo aqui é onde fica o óleo armazenado. E as abelhas, quando vão coletar esses óleos, elas precisam romper essa cutícula para coletar o óleo. Vou mostrar isso mais à frente. Outro tipo de elaióforo encontrado nessas espécies produtoras de óleo são os elaióforos tricomáticos. Como o nome já diz, esses elaióforos são constituídos por tricomas glandulares. Tá? Então, aqui, como a gente tem aqui um epitélio, que produz o óleo, a gente vai ter aqui tricomas que vão produzir esse óleo. Esses tipos de elaióforos, eles vão estar relacionados com determinadas famílias. Por exemplo, Malpighiaceae e Crameriácea vão apresentar elaióforos epiteliais.
Jacocelariácea, Plantaginácea, Solanácea, Iridácea e Orquidácea vão apresentar elaióforos tricomáticos. A Orquidácea é a única espécie que vai ter representantes que vão ter os dois tipos de elaióforos. A Orquidácea aí sempre sendo uma família estranha, né, dentro da botânica. Bom, aqui mostrando um pouco sobre os elaióforos epiteliais, a gente tem os exemplos das duas famílias que apresentam esse tipo de elaióforo. Aqui a gente vai ter o elaióforo de Craméria. Isso aqui é uma pétala modificada que na sua superfície externa vai apresentar a superfície glandular, esse elaióforo. Vocês podem ver que essas bolinhas que se formam aqui são uma cutícula, né? E abaixo dessa cutícula vai estar armazenado o óleo. Então a abelha, quando ela vai coletar o óleo, ela rasga esse epitélio e coleta o óleo. De uma forma parecida é encontrado em Crameriácea, só que aqui em Crameriácea é o cálice que é modificado em superfície glandular, né? A superfície, aqui a epiderme das sépalas é constituída daquelas células que produzem óleo. Tá? Em algumas situações, a gente tem o óleo sendo secretado ainda em botão. Tá? Também pode ser visitado, esses botões podem ser visitados por as abelhas nesse momento, e romper e tudo mais. Bom, os elaióforos tricomáticos, eles vão aparecer em Angelônia, por exemplo, né, que eu vou falar muito sobre esse grupo. Eles aparecem na corola. Tá? A corola apresenta essas bolsas, né, esses esporões, que na sua superfície interna é onde vão se encontrar os tricomas, produtores de óleo. Então, né, toda a superfície interna dessas bolsas, a gente vai ver tricomas e o óleo ali sendo produzido. E as abelhas elas vão raspar esse óleo com as pernas anteriores e coletam o óleo. Tá? Bom, e quem são as abelhas que coletam óleo e flores? Bom, são 5 grupos de abelhas que apresentam essa condição. A gente vai ter aqui nos neotrópicos as tribos Centridine, Taspidine, Tetrapedine. E no Velho Mundo vamos ter Macrops e Rede Viva, esses dois gêneros de abelhas solitárias. Né? Todas as abelhas que coletam óleo são solitárias. E a gente vai ter aqui esse exemplo, vocês estão vendo aqui, é a Macrops. A Macrops está ligada a essa espécie de planta, esse grupo de plantas que é a Lysimachia. A Lysimachia apresenta tricomas aqui nessa parte dos estames, e as abelhas raspam esses tricomas. Tá? E a Rede Viva é um caso muitíssimo interessante, que eu vou trazer logo mais à frente, em que as abelhas Rede Viva vão apresentar essas pernas longas, né, super longas, essas pernas anteriores, que as abelhas elas vão inseri-las dentro desses esporões aqui. Né, as flores apresentam esses esporões aqui internamente tem tricomas. Então a abelha ela insere as pernas anteriores e tiram esse óleo. Então, vou falar melhor sobre esse sistema logo mais. Certo? Então, aqui a gente vai ter as centres, que aqui temos exemplos de centres, e de exemplos de Taprontaspidine, que é um gênero chamado Cenonômada, que são espécies de abelhas coletoras de óleo neotropicais. Agora, como é que essas abelhas coletam esse óleo? Quando a abelha visita a flor, elas se agarram a essa pétala estandarte, né? Geralmente a gente chama de pétala estandarte em Malpighiaceae, e a abelha ela morde, ela segura essas pétalas, né, mordendo, e elas raspam com as pernas os elaióforos, que aqui está no cálice, né, no caso do Malpighiaceae, e com as pernas anteriores e as pernas medianas. Tá? Então ela usa esses 2 pares de pernas para raspar os elaióforos. Esse padrão foi chamado pelo Vogel de padrão four-legged, que é o padrão que usa 4 pernas. E o que é que tem nessas pernas que faz com que as abelhas coletem esse óleo? Né? Há umas estruturas que são pelos, né, umas cerdas modificadas, rígidas, que são utilizadas para
para raspar esses elaióforos, né? O fogo denominou de elaióspatos. E algumas abelhas apresentam cerdas mais rígidas, outras mais inconspícuas, né? Isso vai variar entre as sempre. Eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas à frente. E em Crameriaceae, né, que foi o grupo que eu estudei, também vai ocorrer esse padrão de coleta de óleo com as 4 pernas, os pares anteriores e as pernas medianas. E aqui as abelhas vão segurar nessas pétalas reduzidas, né, e vão morder, como vocês estão vendo aqui. Em Angelônia, que são aqui aquele grupo que apresenta elaióforos tricomáticos em bolsas, né, as abelhas vão coletar apenas com as pernas anteriores um padrão denominado two-leg, né, são 2 pernas coletando esse óleo. Então, ao coletar o óleo, né, dessa forma, as abelhas potencialmente polinizam essas flores e elas transferem das pernas anteriores e medianas o óleo para essa perna posterior, para a escopa, né? A configuração desses pelos também é bem importante na questão de armazenar o óleo, né? Então, elas transportam esse óleo para o ninho. Lá, elas misturam esse óleo com néctar, com pólen, né? Isso vai variar bastante entre as espécies, e vai também usar esse óleo para a construção do ninho, que às vezes é utilizado para a impermeabilização do ninho. Quem tiver interesse em saber mais sobre essas questões do ninho, o uso do óleo, eu sugiro ver uma palestra recente do professor Felipe Vivalo, que ele deu no canal do Jardim Botânico do Rio no YouTube, tá? Lá ele fala coisas bem legais. Bom, essas interações de óleo não param só por aí. Há várias formas que essas abelhas, com as quais essas abelhas e essas plantas interagem. Eu trago aqui exemplos rapidamente. Os machos de centres, eles patrulham nessas plantas, tá? Aqui o macho está patrulhando em uma espécie de bisônima. E por que patrulham? Eles patrulham em busca de fêmeas. E às vezes eles são territorialistas e tudo mais, demarcam as plantas em que as fêmeas vão visitar. É bom frisar isso, que apenas as fêmeas coletam o óleo, tá? Aqui tem um outro caso em que as abelhas coletoras de óleo não vão polinizar, elas vão coletar o óleo de uma forma ilegítima, que a gente fala, né? Elas vão chegar aqui nos elaióforos, vão raspar os elaióforos, mas não vão polinizar as flores. E aqui um caso super interessante, recentemente descoberto pelo William Sapino. Ele viu que as abelhas, elas dormem nas plantas em que elas coletam óleo. Nesse caso aqui, as abelhas, elas visitam flores de Crameriaceae e ao final da tarde as abelhas são encontradas lá, nos galhos, dormindo, né? Quem quiser dar uma conferida depois, aqui está a referência, tá? Bom, falando mais sobre especializações nas interações de óleo, né? Entrando mais a fundo aí nessas questões. Lá no Louca das Abelhas, a gente fez uma pergunta relacionada a isso. E também é uma pergunta complexa para se colocar nos stories. E também resposta com as opções de resposta bem simples, né? Mas enfim. A pergunta era: interações entre abelhas coletoras de óleo e flores de óleo são especialistas? 88% das pessoas disseram que sim, são interações especialistas, mas temos que ter um cuidado aí. Especialistas em que sentido, né? Eu trago aqui um trabalho do Jeff Ollerton, de 2007, em que ele traz definições de especialização, generalização, e aqui para o trabalho trago, para falar para vocês, esses 2 conceitos, que é especialização fenotípica e especialização ecológica. A especialização fenotípica é aquela que a morfologia, né, evoluiu
no sentido de acoplamento na interação, né? Então, a gente vai ter uma morfologia especializada daquela interação. Já a especialização ecológica diz respeito às interações em nível de comunidade ou em nível de macroecológico evolutivo, né, em que as espécies interagem com as outras e a gente vai ver quem é especialista e quem não é especialista. Então, vou trazer esses dois conceitos aqui para a apresentação. E falando sobre especialização fenotípica, é super interessante, importante falar sobre o que a gente encontra em Malpighiaceae. Como eu falei lá no começo, Malpighiaceae é um grupo mais diversificado de flores de óleo que existe. A origem desse grupo é neotropical e alguns clados, eles migraram, né, para a África e lá perderam a condição de produzir óleo. Isso a gente, vou mostrar aqui, explicar um pouco mais, mas a morfologia da flor de Malpighiaceae é muito conservada, né? É uma coisa bem estereotipada mesmo. As flores vão aparecer, todas vão aparecer com isso aqui. Né? Aqui à esquerda, desculpa, a gente vai ter as Malpighiaceae que produzem óleo floral, e aqui o clado irmão que é encontrado na África. E esses clados irmãos, eles perderam a condição de produzir óleo. Então, a morfologia desses clados que não produzem óleo vão ser completamente diferentes. Né? A Malpighiaceae ela vai ter essa configuração com a pétala estandarte, que é aquela que eu falei que as abelhas se agarram. Aqui os elaióforos, né, posicionado aqui atrás, nos quais as abelhas vão coletar o óleo, que eu mostro aqui. E as espécies, né, os clados irmãos da África vão ter essas configurações que não tem nada a ver, né, com as Malpighiaceae neotropicais. Então, aqui a gente pode falar, olha, há uma especialização fenotípica, porque essa condição morfológica ela está super relacionada com o fato de dar interação com as abelhas coletoras de óleo. Em Crameriaceae a gente vai encontrar algo bem parecido, só que nessa família todas as espécies produzem óleo, né? E uma coisa bem interessante é que essa família ela está juntamente com a família Zygophyllaceae. Dentro de Zygophyllales havendo um parentesco entre elas. Né? Zygophyllaceae tem uma morfologia completamente diferente do seu grupo irmão, né? Que a gente vai ter, eu mostro um exemplo, que é uma espécie de tríbulos, e que a configuração, né, morfológica aqui dela é completamente diferente do que a gente vê em Crameriaceae. E esse posicionamento filogenético só foi possível através de análises filogenéticas. Né? A partir de morfologia a gente não consegue ver esse parentesco. E o que tem nessa morfologia de Crameriaceae, né? Essa porção que vocês estão vendo aqui, essas partes que são chamativas, elas são as sépalas. Na verdade, elas não são pétalas. As sépalas elas vão apresentar esse papel de ser mais chamativo, né, que atrai os polinizadores. As pétalas elas vão ser reduzidas, como havia mostrado anteriormente. Aqui elas aparecem em três, né, são três partes, né, essas pétalas petaloides, que são pétalas reduzidas, que as abelhas se seguram, né, para coletar o óleo. E aqui os elaióforos, que também são pétalas, né, que eu mostrei inicialmente. Então, aqui a gente vai ter a sépala em Crameriaceae, né, vai ser essa coisa mais chamativa. Aí a gente vai ter os petaloides, e aqui no meio a gente vai ter as anteras e o estigma. Então, quando a abelha segura aqui, coleta o óleo, acaba aqui polinizando a planta. Então, a gente fala aqui, olha, em Crameriaceae há essa especialização fenotípica também, né? Mas, quando a gente vai falar em especialização ecológica, em Crameriaceae, a gente vai ter que há vários modelos de interações, incluindo interações com abelhas coletoras de óleo.
né? A gente viu que essas abelhas coletoras de óleo podem interagir de 3 formas com a craméria, que é da seguinte forma: a gente tem um modelo Centris, em que a abelha segura as pétalas petaloides e raspam esses elaióforos. A gente vai ter um modelo da Protaspidine, que é essa cenonômada aqui, né, que se encontra aqui, a foto dela, e que ela não vai morder, né, as pétalas petaloides, mas ela vai posicionar a cabeça sobre os estames, né, as anteras e o estigma. E assim vai conseguir coletar o óleo com as pernas anteriores e as pernas medianas. A gente vai ter um outro modelo que são abelhas que roubam o óleo. Essas abelhas, elas não polinizam as flores, elas são pequenas e coletam óleo diretamente aqui nos elaióforos. A gente vai ter também um modelo que é de coleta de pólen, que os meliponíneos vão fazer esse papel. Eles vão coletar o pólen diretamente aqui das anteras, e a gente não sabe se se os meliponíneos polinizam nessa coleta do pólen, que está a foto dela. Bom, no contexto macroecológico e evolutivo, né, relacionado à especialização fenotípica e ecológica, a gente vai ter que, dentro das abelhas coletoras de óleo, há uma certa especialização relacionada ao tipo de elaióforo que essas abelhas exploram, né? Isso vem sendo observado, né, esse padrão de diferenciação, de especialização, né, no contexto geral das interações de óleo desde a época do Vogel, né? É observado que abelhas que apresentam esse tipo de configuração de cerdas coletoras de óleo, que são mais conspícuas e tudo mais, essas cerdas, elas são relacionadas aos elaióforos epiteliais, porque é necessário uma configuração mais conspícua para poder rasgar, né, esses epitélios, ou essas cutículas, e coletar o óleo. Tá? Já vai ter um outro grupo de abelhas que vai apresentar uma configuração mais inconspícua de cerdas coletoras de óleo, né? Aqui é um exemplo de Centris anisoctenoides, isso aqui é um subgênero super novo. E a gente vai ver aqui que a perna mediana a gente não tem uma configuração muito específica, né, muito clara para a coleta de óleo, né, porque as abelhas elas vão estar mais relacionadas com espécies que produzem o óleo em elaióforos tricomáticos. Então, há uma separação, pelo menos é o que tem sido evidenciado nos estudos de interações de óleo. Esse trabalho aqui da Aline Martins, ela fez de uma forma muito elegante, envolvendo datação, né, tanto das abelhas quanto das espécies produtoras de óleo, envolvendo Centris e Epícaris, e viu que há essa separação no tempo geológico também, né? Só que com os trabalhos em Craméria, a gente observou uma coisa que veio para bagunçar essas ideias que estavam até então estabelecidas, nessa separação de certas abelhas elas vão coletar óleo em elaióforos epiteliais e outras abelhas vão coletar óleo em epitélios tricomáticos. A gente viu que muito, ou se não todas, as espécies que já foram observadas em Angelônia, por exemplo, que produz o óleo em elaióforos tricomáticos, foram observadas coletando óleo em elaióforos epiteliais de Craméria. Aqui a gente tem exemplo, essa que eu mostrei aqui, a Centris iptidis, que ela vai ter uma configuração inconspícua, né, de elaióspatos, que elas vão conseguir raspar, elas visitam normalmente as flores de Craméria e no padrão 4 pernas, né, aquele four leg. Então, ela, mesmo não havendo uma configuração aqui nessas pernas, a gente coleta de óleo, elas usam as pernas para coletar o óleo também em Craméria. E isso vai acontecer com outras espécies que também eram pensadas de estarem relacionadas
fortemente com a gelônia como espécie de paracentris, e essa espécie, esse é o nome daquele Tapnopaspidini, que na literatura, e até agora a gente não conseguiu ver que há o que é que tem aqui nessa perna mediana que faça com que ela consiga coletar o óleo em Craméria. Porque nas outras espécies que elas visitam, elas só usam as pernas anteriores. Então, tem muita coisa para a gente desvendar aqui ainda. E essas interações não foram observadas só em algumas localidades, mas sim na distribuição geográfica dessa espécie de Craméria aqui. Então, essa associação com espécies que eram conhecidas como especialistas em lavros tricomáticos foi observada ao longo da distribuição da espécie em escala geográfica. Tá, então, o que a gente viu até aqui é que, olha, essa especialização fenotípica sim existe, né, as interações são especializadas fenotipicamente, em relação a interações no contexto macroecológico evolutivo, talvez há uma especialização, mas com essas informações de Craméria a gente precisa ter um maior cuidado para resolver, né, essas compartimentalizações aí nas interações de óleo. No contexto de comunidades, eu trago aqui esse trabalho da Elisângela Bezerra, que ela viu uma rede de interações usando apenas espécies de Malpighiaceae, e essa rede ela aparece com redes de interação ponto-polinizador comuns, né, uma rede aninhada, em que a gente vai ter espécies supergeneralistas interagindo com outras espécies de generalistas e com espécies mais especialistas, né? A gente não vai encontrar nessas redes de Malpighiaceae subgrupos de espécies especialistas formando compartimentalizações, né? Compartimentos aqui nas redes. Tá? Bom, e aí fica uma questão que eu trago aqui para vocês, olha, Malpighiaceae tem essas flores que são super iguais, né? As espécies são super parecidas, apresentam flores super parecidas, com a mesma uma morfologia muito idênticas, e todas, ou a maioria das espécies de Malpighiaceae, elas favorecem a polinização externotríbica, que é a polinização que a gente fala que é quando há a deposição de pólen no ventre das abelhas. Então, se isso acontece, né, se elas apresentam essa morfologia tão similar e não há compartimentos, né, nas interações, como é que fica essa questão de interferência de pólen heteroespecífico? Porque essas espécies, é prejudicial, né, na reprodução dessas espécies se o pólen de outras espécies não conespecíficas chegam aos seus estigmas. E um primeiro passo para ver isso, que isso não foi visto até então, né, isso não foi avaliado, a questão do pólen e se a questão de interferência polínica em espécies de óleo não foi avaliada. Mas a gente está seguindo aqui um passo que é ver, olha, se a fenologia da floração dessas espécies estão sobrepostas. Né? Primeiro, olha, se a floração dessas espécies se sobrepõe no tempo, então é possível que haja uma interferência polínica aí. Então a gente viu a fenologia da floração das espécies de óleo de uma comunidade. Aqui são gráficos mostrando a floração, né, ao longo do ano. Essa direção aqui que eu estou mostrando com o cursor é a direção de floração, né, ao longo do ano. A comunidade de óleo começa a florescer no segundo semestre. E logo no início, essas 5 espécies elas se sobrepõem a floração, o pico de floração. Depois a gente vai ter uma outra sobreposição e a gente vai ter alguns casos segregados, né? Ou seja, elas não se sobrepõem. E, enfim, esse gráfico aqui do lado ele vai mostrar essa sobreposição de pico da floração das espécies, e aqui a gente vê esse compartimento formado por essas espécies que florescem praticamente ao mesmo tempo, lá no início da floração da comunidade. E a gente vê que há de fato sobreposição de floração das espécies de óleo. Tá, mas aí a gente vai ver, olha, então será que está havendo aí uma interferência polínica, né,
nessa comunidade, então a gente comparou com a matriz de similaridade dos polinizadores associados a essas espécies, e a gente viu que há uma partição de polinizadores aqui. Como assim? Quando a gente compara uma matriz de sobreposição de floração com uma matriz de similaridade dos polinizadores, a gente vê que espécies que mais se sobrepõem os picos de floração, elas vão ser mais dissimilares relacionadas a polinizador. Então, parece que há os polinizadores, né, em um momento de sobreposição, parece que os polinizadores eles se particionam, se dividem ali, focam em determinadas espécies de óleo, né? Isso desfavorece, né, a interferência polínica. Só que porque, como elas fazem isso, a gente não sabe ainda. Fica para futuros estudos. Então tá, você já viu até aqui como são essas especializações nas interações de óleo. Tem situações, na verdade tem contextos em que a gente considera que elas são especializadas ou não. E agora a gente vai entrar sobre a evolução nas interações. E eu fiz uma pergunta lá no Louca das Abelhas, que foi a seguinte: você acha que essas interações seriam um resultado de coevolução? E 80% das pessoas disseram que sim, é coevolução. Será? Bom, para isso a gente tem que ver bem a definição de coevolução. Coevolução, lá na época do Daniel Janssen, em 1980, ele chegou, olha, com esse artigo aqui de 2 páginas para falar, olha, vamos ter cuidado aí, a gente está usando esse termo de uma forma qualquer, a gente tem que ter cuidado, porque coevolução é a seleção recíproca ocorrendo, em que uma variação do fenótipo de uma espécie que está interagindo com outra vai mudar em relação à variação daquele outro fenótipo, daquela outra espécie. Então, essa mudança genética recíproca é o que vai ser coevolução, mas isso é muito difícil de quantificar. Então, é difícil mostrar se está havendo coevolução ou não. Nesse trabalho aqui do John Thompson, que é um outro mestre nessa temática, ele já fala, olha, tudo é coevolução, as interações, a grande rede de interações entre os organismos, tudo resultado de coevolução, mas a gente tem que ter cuidado e falar, olha, como é que a gente vai ver de fato que está havendo coevolução ou não. E aqui eu trago um modelo das interações de óleo, que é um modelo muito legal para se ver coevolução, que é algo que eu falei no início, né? A interação entre diácea e rede viva, as abelhas rede viva, que são aquelas abelhas que apresentam esse comprimento grande aqui das pernas anteriores, né, que vão inserir lá nos esporões da flor para poder coletar o óleo. E nessa sequência de trabalhos aqui, os primeiros trabalhos do Stein e do Whitehead, eles viram que há uma relação, isso em escala geográfica, no contexto de muitas populações, uma relação entre o comprimento desses esporões e o comprimento dessas pernas. Então, é uma correlação positiva, significativa, né? E que que desde esse momento já é possível falar, olha, talvez haja aí uma coevolução nesse sistema, né? Só que é complicado a gente ver aqui, eles não falaram se essa seleção está ocorrendo, mas essa correlação que eles encontraram já é um indício de que há uma coevolução. Nesses trabalhos mais subsequentes, né, que foram publicados recentemente, eles continuaram a investigar essa interação e viram, obtiveram mais evidências sobre se é coevolução ou não. Vale a pena conferir para quem tiver interesse em se aprofundar essa temática de coevolução. Aqui eles viram que, no nível populacional, a variação do comprimento da perna anterior da rede viva é explicada pela variação do comprimento do esporão da giácea. E aqui eles deram um passo à frente
mas mostrando que, olha, não há coespeciação nessas interações. Esse outro trabalho aqui, super interessante, do grupo de Córdoba, o pessoal da Andrea Sesti, da Alicia Sesti e do Andrea Cocucci, eles estudaram a calceolária, e nesse contexto também de escala geográfica. A calceolária, elas apresentam essas flores em forma meio de sapatinhos, né? Elas são conhecidas dessa forma, e que elas apresentam essa garganta aqui, e as abelhas elas se encaixam nessa abertura da flor para coletar o óleo e acabam polinizando, para coletar essa seta. E eles viram que essa abertura, né, que é uma distância operativa aqui para falar sobre ajuste entre a morfologia da flor e do polinizador, eles viram que essa distância aqui varia em escala geográfica em relação ao tamanho da abelha. Né? Então, em populações com menor abertura dessa garganta aqui, calceolária, era onde haviam interações com abelhas menores, como a gente está vendo aqui. Em Craméria, a gente já vai ter uma situação diferente, ou mais complicada, porque esses dois casos que eu mostrei anteriormente, a gente vê uma morfologia que é possível a gente olhar e falar, olha, aqui tem um encaixe, né? Mas em Craméria, esse encaixe é meio complicado, porque essa morfologia da flor é totalmente, né, uma flor aberta, e que o que poderia haver de ajuste na verdade, a abelha ela é super ajustável a essas flores, né? Ela segura aqui, vão raspar os elaióforos, e esse ajuste a abelha ela consegue fazer. Então, é difícil fazer uma correlação em escala geográfica nesse nível que a gente viu nos sistemas anteriores. Tá? Mas o que é que eu observei? Além disso, esse problema da morfologia floral, né, que é difícil relacionar esses encaixes, a Craméria ocorre aqui no Brasil, né, na Diagonal Seca, que vai lá da Caatinga até algumas áreas lá do Pantanal, e que a gente que há uma diversidade de abelhas coletoras de óleo. Então, enquanto nos trabalhos anteriores a gente viu apenas os grupos mais reduzidos de abelhas interagindo com as plantas, aqui a gente vai ter muitas espécies interagindo. Então, pressões seletivas estão vindo aí de várias fontes, né, de várias espécies diferentes. Mas o que é que eu consegui observar nesse trabalho, que ainda não está publicado, espero que a gente publique logo mais, é que o que varia em escala geográfica, né, multipopulacional, é o comprimento e a largura do cálice, dessa parte estimativa aqui das flores de Craméria. Há populações que têm um cálice mais aberto, um outro mais comprido, né, e menos com uma menor largura, e a fonte de variação, né, na morfologia das flores, a escala geográfica vem daí, do cálice. E uma coisa que eu vi é que há uma relação entre o tamanho médio do polinizador, né, de cada população, né, com a integração fenotípica, que é uma abordagem diferente do que tenha sido feito nos trabalhos anteriores que eu mostrei aqui. Né? A integração fenotípica diz respeito a como os caracteres florais eles estão correlacionados. Então, a gente vai ter que, olha, índices de integração fenotípica mais alto, eles estão relacionados com polinizadores maiores. Isso diz respeito a uma hipótese em Craméria de que ela está mais relacionada com abelhas maiores, que tem esse encaixe completo aqui com as abelhas, com a flor como um todo, né? Isso são hipóteses que ainda estamos pensando, discutindo, mas tem muito que ver ainda.
Aqui eu trago um exemplo do trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no pós-doc, que eu quantifiquei seleção fenotípica em flores de Stigmaphilium parales, uma espécie de Malpighiaceae. Então, a gente não tinha trabalhos de seleção fenotípica sobre essas atributos florais de Malpighiaceae, né? E aqui eu trouxe uma abordagem um pouco diferente do que tem sido feito nos trabalhos de seleção mediada por polinizadores, e que eu observei, né, eu fiz a amostragem para a seleção fenotípica em 2 momentos de intensidade de interações. Em um momento em que as abelhas não estavam visitando as flores da população, ou seja, ali havia uma alta limitação polínica, e eu controlei também por efeitos de locação de recurso, porque as plantas elas limitam muito o seu sucesso reprodutivo devido à alocação de recursos. Então, há uma hipótese que fala o seguinte, que em baixa intensidade de interação, ou seja, quando há uma alta taxa de limitação polínica, a seleção mediada por polinizadores vai acontecer em caracteres mais ligados à flor em si. Já quando não há limitação polínica e há uma alta intensidade de interação, a seleção ela vai agir em caracteres mais relacionados ao indivíduo, tá? Que é controlado por limitação da alocação de recursos, porque essa condição aqui em sob alta intensidade de interação, a população está sendo praticamente toda visitada, né? Todas as flores são visitadas. Só que há um limite para as plantas segurarem ali os seus frutos, né? Então a gente viu o seguinte: sob baixa intensidade de interação, a gente viu que a seleção mediada por polinizadores em caracteres como tamanho da flor, ou seja, as abelhas selecionaram indivíduos que apresentaram maior tamanho de flor. E também a gente viu seleção, aqui no caso seleção disruptiva, mas favorecendo mais os indivíduos que apresentam maior comprimento de elaióforos. Já em um momento em que havia uma alta intensidade de interação, né, e todos os indivíduos estavam sendo visitados, porque havia muita abelha visitando, a gente viu uma seleção negativa, favorecendo indivíduos que têm uma altura da flor, ou seja, não só da flor, mas acaba falando sobre o tamanho da planta, né? E plantas menores foram favorecidas, ou seja, a planta elas não aguentam, né? Aquele tanto de flor que foi polinizada e acaba limitando a alocação de recursos. Bom, então esse é o que eu tenho feito, né? Aqui no pós-doc. Ainda tem muito o que se vê em relação a tudo isso aqui, que depois veio a pandemia, mas o trabalho está em andamento. Tá? Então, o que a gente vê relacionado à evolução dentro das interações é que parece que há coevolução. Geralmente, a gente vê ao longo da escala geográfica essas relações e consegue detectar quando a variação e algum atributo da flor e algum atributo do polinizador vão caminhando juntas. E alguns sistemas, como aquele lá de Cramélia, que é difícil medir essas coisas, né? Mas mesmo assim a gente tem encontrado coisas interessantes. Bom, por fim, eu quero trazer aqui uma informação sobre ecologia mais aplicada relacionada à polinização agrícola das abelhas, que como eu falei, eu gosto muito desse tema e tenho até parcerias em paralelo, né, com essa temática. E a pergunta aqui foi, olha, as abelhas coletoras de óleo seriam úteis para a produção agrícola? 94% das pessoas disseram que sim, tudo sim, né, nessas respostas. Vários ok. Bom, e eu fui lá no relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, que foi lançado ano passado pela BPBS e pela REBIP, e eu fui ver, olha, quais as plantas usadas na alimentação são polinizadas por abelhas coletoras de óleo. Fiz esse levantamento aqui para mostrar para vocês. E eu vi que 18 espécies usadas na alimentação apresentam
são potencialmente polinizadas por abelhas coletoras de óleo. E dentro essas espécies aqui, centres, né, espécies de centres, um grupo de centres aqui vai ter mais espécies polinizando essas plantas usadas na alimentação. A gente vai ter também epícaris e só uma para tetrapédia. E quais são essas plantas? Né? A gente vê que as abelhas coletoras de óleo elas podem polinizar abóbora, berinjela, cajá, caju, castanha do Brasil, goiaba, algumas espécies de maracujá, tomate e umbu. E todas essas espécies, elas ofertam néctar e pólen. Né? Essas abelhas, além de coletar o óleo em espécies que produzem óleo, precisam de néctar e pólen. E quando elas fazem isso, né, coletam o óleo, o néctar e o pólen nessas plantas, elas acabam polinizando. São transpolinizadores porque essas abelhas elas são robustas, bem peludas, então elas têm um potencial na polinização. Eu destaco essas duas espécies usadas na alimentação, que é a acerola, esse grupo de espécies chama acerola muricis muricis. A acerola ela é nativa da América Central, né? E amplamente cultivada aqui no Brasil. E os muricis, eles são nativos do Norte e Nordeste aqui do Brasil e são espécies que produzem óleo, né? São espécies de malpighiácea aqui. E aqui, no caso, as abelhas vêm coletar o óleo. E é interessante dizer que em plantações, né, de acerola, o murici eu acho que ainda não é cultivado em escala comercial, mas em cultivos de acerola é interessante ter espécies que vão oferecer o néctar e o pólen para aquelas abelhas, porque as abelhas elas precisam desses recursos também. Tá? Bom, e uma última pergunta para finalizar, que foi feita lá no Louca das Abelhas, se você conhece algum nome popular para essas abelhas que coletam óleo. Essa pergunta foi motivada para explorar a audiência da Louca das Abelhas, porque essas abelhas coletoras de óleo, né, o nome abelhas coletoras de óleo, vem já do inglês, de Oil Collecting Bees, que parece que já veio do alemão. E essas abelhas não têm um nome popular, parece que não tem um nome popular aqui no Brasil, né? Um nome para elas. E a gente não tivemos respostas para essa pergunta, né? As pessoas não conhecem o nome popular para essas abelhas. E aí eu quero falar para vocês aqui, contar um relato em relação a isso, que em 2017 eu fui coletar junto com o professor Celso Martins, lá na comunidade Calunga, em Goiás. A gente estava vendo algumas coisas sobre polinização de baunilha lá, e aí a gente foi conversar com o pessoal lá da comunidade Calunga, né, dos quilombola, e a gente entrou nessas casas deles aqui. Essa aqui é uma casa, tipo de casa que é comum lá, e as abelhas centres, elas fazem ninho nessas paredes. E tinha muita abelha fazendo ninho aí. E aí eu conversando com as crianças, aí elas viram, né, que eu estava atento, olhando essas abelhas, né, na parede das casas deles. E aí eu perguntei, que bicho é esse? Né, provavelmente era uma centris análise, eu não sei. Eu não consegui identificar qual era a espécie. Mas aí eles disseram, é o Zuzum. E aí outros também, várias pessoas dizendo, é o Zuzum. Então, talvez a gente tenha um nome popular para essas abelhas coletoras de óleo, pelo menos para essas espécies que nidificam em paredes, dessa forma, né? Pode ser o Zuzum. A gente também tem algumas espécies que são mais robustas e que têm uma aparência, tem um corpo parecido, né, assim, para as pessoas, elas se parecem com a Estilocopa, né, então elas são espécies de centros, que são chamadas de mamangava, né, que polinizam maracujá e tudo mais. E aí eu acho que é isso, gente, que eu trouxe para vocês. Foi um geralzão, né, com várias coisas, e trazendo estudos que eu tenho desenvolvido.
Eu quero agradecer aqui ao CNPq, e à FAPESP, que tem, ao longo desses anos, que tem financiado a pesquisa, nossa temática. Agradecer à USP, que foi onde eu fiz o doutorado, com as cramérias, e ao UFPE, que é onde eu estou nesse momento, desenvolvendo o meu pós-doc. Aí já agradeço novamente a Patrícia e ao programa. Aqui tem meu e-mail para quem quiser conversar, sei lá, entrar em contato. Tá? Muito obrigado. E é isso. Obrigada, Liedson. Foi muito legal ouvir sobre as abelhas coletoras de óleo. Aprendi várias coisas. A gente acha que a gente sabe várias coisas, mas aí a gente vê que a gente tem muito mais tentei ainda a trazer aprender. um monte de coisa assim. Para que dê para passar o que eu queria. Bom, a gente ainda não tem nenhuma pergunta. O povo é meio tímido no começo e daqui a pouco embala. Mas eu tenho perguntas, eu aproveito nesse momento, eu sempre converso com quem fez a palestra. Eu fiquei pensando naquela questão que você mostrou, né, da comunidade e de como que elas evitariam a contaminação, receberem pólen de outra espécie, que a gente sabe que isso pode até impedir, né, a polinização, de certa maneira, né? Se tiver muito pólen de uma outra espécie, o pólen daquela própria espécie não germina ali, né? E até pode gerar híbridos, que é uma coisa que não é muito boa. Sim. E a planta super adora formar híbrido, né? E aí eu fiquei pensando na questão do mecanismo para se evitar, né? Que você já mostrou ali um pouco de partição das espécies de abelha. Eu fiquei pensando na questão da distribuição espacial. Eu não sei se vocês têm informação, por exemplo, como é que é a distribuição dessas espécies, tanto de planta como dos ninhos das abelhas no espaço, assim, se nessa comunidade é uma coisa homogênea ou se tipo, tem plantas que ocorrem mais em determinados microhábitats e isso facilitaria essa partição, assim, né, dos polinizadores. Eu fiquei pensando se vocês têm alguma informação sobre isso. Não, a questão espacial não foi avaliada, foi mais a questão temporal mesmo, né? Mas é bem importante saber isso, seria bem interessante, porque a gente tem, né, algumas informações de que as abelhas elas se concentram ali perto do recurso, às vezes no voam muito longe, né, porque os recursos estão aqui e tal, e talvez pudesse haver uma questão aí em relação a isso. Mas não, seria interessante, né? Mas só de achar os ninhos dessas abelhas já é super difícil. Sim. Mas mesmo questão espacial, a gente não viu que seria interessante marcar as plantas, as espécies, como é que tá, e ver as questões de distâncias. Para investigar essa parte espacial. Te dando uma ideia, te dando mais trabalho. E eu fiquei pensando em outra questão, né? Até no forrageamento das abelhas. Eu sei que a gente sabe pouco das abelhas solitárias, né? E porque a abelha, nas abelhas que eu estudo mais, que são as abelhas sem ferrão, por exemplo, muitas vezes a abelha, elas se concentram em um determinado recurso, né? Tipo, ela vai forragear numa espécie de planta, ela pode até trocar depois para outra planta, né? Se parecer uma outra planta mais interessante, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas, geralmente, num chamo de bolt, né? Num voo, né? Da coleta de recursos, geralmente elas coletam só de uma planta. Claro que às vezes tem contaminação porque elas coletam pólen em uma, néctar em outra, pode acontecer, mas geralmente elas são generalistas, né, de modo geral, mas mais especialistas em um voo, né? Aí eu não sei se tem alguma informação disso das abelhas coletoras de óleos, porque daí eu fiquei pensando, porque se elas também se num voo elas só forem uma espécie de planta, pode ser que isso evite a contaminação do pólen, né? Que essa troca de pólen entre as espécies. Eu também não sei se já tem estudo sobre
atividade de voo da Eu não conheço. Centeja. Eu não conheço nesse contexto, assim, de saber em quais. Em relação ao voo, né? Tipo, é difícil saber. Já acompanhar a abelha já é difícil, como você falou, né? Saber o voo delas e tal. Se ela está indo só em um, geralmente isso acontece, né? Elas focam em uma espécie naquele momento. Mas a questão, o óleo já é bem diferente, né? Pensando no Então, óleo, eu já vi já umas, assim, isso foi o que eu vi, né? É uma observação só. Que é a abelha indo visitar uma de óleo e já vai na outra, assim. Né? Já vai na do lado. É isso eu já vi. Então, é difícil esses trabalhos, hein? A gente tem que ter aí uns radares daquele lá da Vera, que vocês usaram, para colocar nas abelhas. a gente é aquela coisa, né? A gente começa a viajar, agora fazer é outra É, história, ainda mais e com essas essas abelhas abelhas. são wild, Patrícia, são wild, não são abelhas sem ferrão, manejadas. Sim, sim. É que eu já fico curiosa, já quero fazer um monte de coisa. Mas Mas a gente seria agora muito nós, interessante. nós temos perguntas agora. Opa, O Felipe ele disse que achou super interessante a palestra, agradeceu. E aí ele faz outra pergunta. Acabei perdendo o começo da palestra, mas vi que citava engraçado. orquídeas em uma parte. Você sabe dizer quais são as abelhas mais comuns de coletar o óleo floral em orquídeas? E você sabe dizer algumas orquídeas brasileiras que possuem produzem óleo floral? Bom, o próprio perfume, né, das orquídeas é um óleo, só que é um óleo volátil, né? É diferente desse tipo de óleo. Então, as orquídeas que produzem perfume lá para exoglossina e tal, aquilo ali é um óleo, só que é volátil. Mas eu não estou lembrado das espécies que produzem óleo desse tipo que a gente está falando aqui, né? Que as abelhas coletoras de óleos utilizam. São espécies específicas, assim, orquídea, pouco estudadas ainda. Tem mais trabalhos de anatomia, sabe? A, a anatomia dessas partes florais que produzem óleo. Falta ainda trabalho de observação de polinizadores e tudo mais. E eu não lembro o nome das espécies, desculpa. Ah, é muita coisa É, para. que é um grupo também que não tem muito enfoque, né? Assim. Qual tem outra pergunta também? Temos várias perguntas agora. O Não, povo já outra está. pergunta que ele fez outra pergunta também? Não. Ah, É, é, é sobre isso? não, era só isso mesmo. Ele queria saber as abelhas e as orquídeas que produzem óleo, mas. E, bom, a Rayane perguntou se existem estudos também que avaliam essas interações na região mais semiárida da Caatinga. Se sim, poderia recomendar algum artigo a respeito? Essas interações, sim, eu estou estudando na Caatinga, né, por exemplo, agora. E, olha, vai no Lattes, professor Isabel Machado, você vai encontrar muita coisa legal. Tem os trabalhos com a gelônia, interações de óleo, aí tem esse trabalho que eu mostrei de redes, utilizando só espécie de malpighiácea, também foi feito na Caatinga, aqui de Pernambuco. Né? Então, vai dar uma olhada no Lattes, do professor Isabel Machado, que você vai encontrar muita coisa legal na Caatinga, né? Desenvolver esses trabalhos lá. E Craméria, por exemplo, é uma espécie encontrada mais na Caatinga também, nos cerrados, né? Tá por ali. Né? Tem trabalhos também um trabalho da Cris Giannini, que nesse contexto que ela usa muito de modelagem e tal, distribuição, ela descobriu umas coisas interessantes sobre especializações usando as sistemas de óleo, as interações de óleo, e viu que na Caatinga onde seriam mais especializados nas questões de óleos. Então tem uns trabalhos legais. Tá. O Kevin Santiago, ele falou lá, boa noite, ótima palestra. Observo bastante aqui na região, Rio Grande do Norte, abelhas do gênero
fechando ninhos com óleos florais, porém sem cria dentro. Gostaria de saber se há alguma hipótese de por que elas fazem isso. Aí ele escreveu gênero Centras. Nossa, você cria dentro e fecha? Não Também sei nunca ouvi falar dizer. disso. Pra mim, tudo que tá fechadinho lá com óleo tem cria dentro lá, tem células de cria e tal. Interessante isso. Talvez tenha alguma doença ali, que um bicho que conseguiu entrar e que matou as larvas, né? Né? É Não bom, né? sei. Palestra que sempre aparece trabalho para fazer. Bom, uma pessoa que não tem o nome é anônimo. Gostaria de fazer um comentário para complementar. Iridácea inclui espécies com eléoforos epiteliais e tiromânticos, sendo exclusivos os tiromânticos no Novo Mundo. Olha, Tá. Aí tem coisa uma nova, outra eu acho. pessoa. É, Pelo menos pra mim. para mim toda esse fato. Tem uma pergunta: que parâmetros utilizas para avaliar a especialização ecológica? E se uma espécie de planta de óleo por abelhas coletoras de óleo? Que mecanismo poderia atribuir a isso? Você a consideraria especialista? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, os Calma, parâmetros para avaliar a especialização ecológica. Especialização ecológica a gente vê muito nesses tipos, nessas métricas de redes, quando a gente vê redes, né? E aí a gente vê que determinadas espécies interagem só com algumas espécies de planta. Então é nesse contexto mais de redes que a gente vê essa especialização ecológica, assim, né? Eu acho mais isso, assim. Outra parte é se uma espécie produtora, uma espécie de planta produtora de óleo é visitada apenas por abelhas coletoras de pólen. Que mecanismos poderia atribuir a isso? E se você consideraria essa abelha especialista? Peraí, vamos lá. Isso é uma coisa observada ou é hipotético? Eu acho que, Entendi. e se, ela fala, e se uma espécie de planta produtora de óleo é visitada apenas por abelhas coletoras de pólen? Tá. Bom, teria que em contexto fenotípico e do ponto de vista da planta, não seria, né, especializado aí, porque provavelmente uma situação que ela perdeu seus polinizadores mais efetivos, né, que seriam as abelhas coletoras de óleo. Né, a gente não tem muitos dados sobre quanto as abelhas que vão coletar pólen, flores de óleo, são polinizadores efetivos, né? Tem várias espécies de Malpighiaceae, e também espécies de centros coletam tanto óleo quanto pólen, né? Em espécies de óleo, eu não falei sobre isso. Mas essa chance, mas elas são as abelhas coletoras de óleo, né? São as abelhas que têm uma história evolutiva aí junto com essas plantas. E aí, nesse contexto, se as espécies que vão coletar só o pólen, vai depender, do ponto de vista da abelha, teria que ver se essa abelha está indo só naquela planta para coletar pólen, né? Para saber se ela é especialista ou não. Eu acho que a ideia, acho que é essa. Eu acho, eu não sei, até agora eu tenho uma pergunta, eu vou até passar na frente de algumas coisas aqui, mas essas espécies que produzem óleo, eu tinha a ideia de que elas produzem, óbvio, né, que elas produzem pólen, mas que elas produzem pouco, então geralmente não é o recurso que a abelha procura. Isso é regra ou tipo, só serve para acerola? Porque a acerola, por exemplo, a apis nunca vai, porque não tem muita. Quer dizer, nunca não, né? Não vai quase porque não tem muito recurso. Não sei se isso é. Eu só ouvi assim, né? Não sei, daí tô te perguntando se isso é real ou não. Como é se as É, abelhas.
Por exemplo, Repete, por favor. tipo, se as plantas, essas plantas produzem óleo, geralmente elas têm pouco pólen. Isso é real ou não? Eu não sei dizer. Porque eu não sei Eu onde lembro eu dos li uma trabalhos. vez, Não sei dizer. uma vez, eu só li em acerola, né? Porque como eu geralmente estudo a polinização na agricultura, que a acerola produz muito pouco pólen, aí a ápice acaba não indo, né? Então não adianta muito colocar ápice para polinizar a acerola. E aí, por isso que eu fiquei com essa ideia, mas eu nem sei, né, das outras, tem várias outras espécies que produzem óleo, né, então eu não sei se ia se aplica a Eu não todos. sei se tem essa relação de espécies que produzem óleo vão ter um pouco pólen. Não sei se isso é uma coisa pontual aí que você está falando, né, de acerola. Também tem que, o quanto é pouco, né, de pólen. Qual é a questão? O que é pouco, o que é muito. Não sei se é no Sim. contexto da apis, pode ser que seja pouco, mas é difícil assim saber se a quantidade de pólen é que está fechando aí o círculo, né? Tem a ver com odor também, talvez, né? O odor é super louco aí, trabalhar com odor dessas flores de óleo, né? É uma coisa bem diferente, assim. Tem outras coisas para talvez para pensar, assim. A gente Tô tem mais pensando. uma pergunta aqui. A gente está com mais perguntas do que respostas, mas é sempre assim. É. A Karine, aí que eu acho que é boa as palestras, quando a gente tem mais perguntas do que respostas. A Karine pergunta: as orquídeas que imitam malpighiáceas, a polinização por Ah, engano, prejudicam as abelhas coletoras de óleo? prejudicam. Que sentido, né? Bom, as abelhas, essas. Bom, primeiro parece que essas populações, essas espécies que enganam, é bem pequena, assim, né? Vamos supor, na comunidade, essas plantas, elas aparecem pouco, né? Eu já vi isso. E as abelhas, elas vão visitar ali por engano algumas flores, né? A reprodução em orquidácea também é super, não é tão frequente, né? Então acho que não prejudica não, assim, nesse sentido mais amplo de prejudicar, eu acho que não, que vai ter, elas vão visitar por engano, vão polinizar, mas vão estar ali pegando os recursos do zoológico também, né? Há espécies de Malpighiácea que têm morfos, por exemplo, o Besonia macerícia, ela vai ter uma espécie que vai ter dois morfos. Um morfo sem elaióforo, perdeu o elaióforo, esse morfo, um morfo com elaióforo. E as abelhas visitam os dois, né? Aí tem outras espécies também que isso acontece e que a abelha ela vai visitar e faz comportamento de coleta de óleo no morfotipo que não tem elaióforo. E elas ficam lá, né, e não pega o óleo. Aí no caso do Episódio macerício, o que tem sido observado é que elas vão nesses morfos que não produzem óleo só para pegar pólen. Entendi. Elas É, estão enganadas. sim, é mesmo porque eu fico pensando, né, se fosse prejudicar, teria que ser assim, né? Elas só iam visitar aquela orquídea que não dá nada, Isso. e aí não iam conseguir produzir sua cria, né? Sustentar sua cria, sobreviver. Aí sim prejudicaria, mas no caso acho que também não muito. E nós temos alguns elogios aqui, muito interessante o assunto, parabéns. A Ana Clara falou muito interessante, importante assunto, parabéns pela palestra. Aí tem um comentário perdido aqui que eu não sei do qual parte a gente estava falando. Nós temos aqui, eu acho que era sobre aquilo do pólen que a gente estava falando, que nela fala da Nierenbergia, que tem muitas abelhas que Nirenberg. procuram pólen nela. Sim,
daí eu fiquei imaginando que não produz, né? Que não tem muito, mas é que era só por causa dessa ideia da cerola mesmo. E aí eu acho que uma coisa que a gente podia falar assim, para esse pessoal, né? Seria dos ninhos armadilha. Se pudesse contar um pouquinho dos ninhos armadilha, porque a gente falou tanto, né? E aí a gente falou da acerola, eu fiquei pensando, acho que dá uma ideia para essas pessoas que essas abelhas também têm os ninhos e elas, de alguma maneira, dá para a gente planejar elas, dá para a gente Isso. fazer com que elas estejam em vários lugares até na cidade, né? Daí se puder contar um pouquinho. Bom, da mesma forma que a gente não consegue manejar todos os meliponíneos, a mesma coisa acontece com as abelhas coletoras de óleo, né? A gente consegue manejar aquelas que nidificam em cavidades pré-existentes. Mas há uma grande quantidade de espécies de abelhas coletoras de óleo que vão nidificar no chão, né? No solo. Aí não é possível ainda manejar, né? Para essas que a gente consegue capturar em armadilhas, né, em uns blocos cheios de furinhos, blocos de madeira, que a gente disponibiliza, né, e elas visitam. Elas vão lá e começam a nidificar, né, naqueles buraquinhos. E isso a gente pode disponibilizar em áreas de cultivo. Eu não sei ainda como anda, de fato, a pesquisa relacionada ao manejo das abelhas. Eu não sei a que pé se encontra. A Connie está falando ali. A Connie é de Córdoba, é do grupo maravilhoso que trabalha muito bem com essas questões evolutivas das flores de óleo. Eu estive lá em 2015 para aprender com eles e foi lindo, assim, foi maravilhoso. Mas então, voltando para. Preciso fechar aqui meu chat. E eu não sei que pé anda essas coisas do manejo das abelhas cultoras de óleo até então, né? Mas a gente tem os trabalhos do Breno, ele tem desenvolvido algumas coisas. A gente já sabe que incluindo esses blocos aumenta a produção da acerola, né? Esses bloquinhos, esses ninhos, para elas nidificarem, então aumenta a produção. E o que mais? A gente sabe algumas questões de como posicionar esses ninhos, eles têm que estar em sombra, que aí vai ter mais sucesso na nidificação. Bloquinhos de madeira, como eu falei, são os melhores. Né? A gente tem um trabalho de 2012 que a gente avaliou algumas variáveis, como substrato. A gente usou também ninhos de vermiculita, que é tipo um cimento, que acaba sendo mais barato para a gente usar. Seria mais barato, né? Mas só que não é tão eficiente quanto bloquinhos de madeira. Então, bloquinhos de madeira são melhores, na sombra. A gente também testou a direção da entrada dos ninhos. Eu acho que, ou seja, como a gente disponibiliza esses ninhos, né, no ambiente, parece que eu não lembro o resultado dessa parte, eu acho que é contra o vento, né, de uma forma que não fique... tem que ver na localidade a direção do vento, a direção prevalente do vento ali na área, como é, para não deixar muito contra. Não lembro, gente. Sim, é muito detalhe. Mas super, eu acho super, super legal conseguir manejar essas abelhas solitárias, né? É fantástico, e essa questão de que elas aumentam a produção, sim, incluindo aí esses ninhos, é muito legal. Temos uma nova pergunta: se o óleo de flores de óleo é volátil? Se sim, existe alguma forma das abelhas conservarem o óleo para não evaporar? Não, não é volátil. O óleo fica lá. Sim. É o que eu acho que foi na hora que falou das orquídeas, né? Que na verdade o cheiro, né? Que também é um óleo volátil, mas esse óleo das flores de óleo não. É um óleo bem parecido fisicamente com o óleo de mamona, sabe? Sim. Aquele óleo, como é que chama? Um óleo. O rícino?
Óleo de vai ser rícino, né? isso, mas só tem o nomezinho do óleo. Não sei, só sei esse que eu vejo nos Esse é óleo produtos de de mamão. cabelo. Então, é bem parecido com esse óleo, fisicamente. Até nos estudos a gente compara algumas coisas em relação ao volume de óleo usando esse óleo de mamona como referência. Assim. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, mas acho que foi boa a discussão, foi boa a palestra, o pessoal gostou. Ai, que bom. Tava E com medo aí, de trazer muita informação, mas foi. Não, tava boa. E, bom, pessoal, daí só lembrando, né, tô colocando as palestras lá no YouTube, então essa palestra logo vai estar no YouTube, as palestras desse semestre que já estão todas lá, tem outras, o pessoal das abelhas tem outras palestras de abelha e polinização, também tem de anfíbio, tem de assuntos gerais, tem de métodos, tem várias coisas. Deem uma olhadinha lá no YouTube que tá ficando diversificado os assuntos. E eu gostaria de agradecer, então, Edson, pela disponibilidade, mais uma vez, de estar aqui, de dar uma palestra tão bonita. Agradeço. E não sei se quer falar tchau pro pessoal, depois eu fecho. Tá bom, obrigado, Patrícia, né? Obrigado ao programa por esse espaço. Acho muito legal nesse momento a gente abrir, né, essas palestras que talvez seriam fechadas aí para vocês, então todo mundo pode ter acesso, né? Isso é muito legal. E obrigado ao pessoal que acompanhou. Obrigado a todo mundo. E que se qualquer coisa, bom, alguém quiser conversar sobre essas interações de óleo, estou disponível aí. Deixei meu e-mail, também aí nas redes, vocês me encontram pela Louca das Abelhas, em algum momento ali tem um linkzinho no Instagram. E é isso, gente. Obrigado, Patrícia. Então, gente, boa noite para vocês. Eu vejo vocês, então, semana que vem. Semana que vem a gente tem uma palestra sobre a observação de aves na educação ambiental. Então, vai ser bem legal também. Então, até mais e bom resto de semana e fim de semana para vocês. Até semana que vem.